Queridos, por favor, vamos falar nesta noite sobre a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, né? Estamos aí no capítulo de número 2 do livro do Apocalipse. Nós vamos fazer uso a partir do verso de número 8, no capítulo 2. Estamos na nossa série de mensagens, né? As 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. E falamos na abertura, falamos ali sobre a introdução, o tempo em que João viveu, a estadia dele ali na ilha de Patmos, o exílio, a revelação de Deus. Falamos do contexto histórico, né, dos imperadores, a partir do ano 54, quando Nero assumiu o império. Falamos de Vespasiano, falamos de Domiciano e trouxemos a localização para dentro do texto. Falamos da primeira carta à igreja de Éfeso e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a igreja de Esmirna. Amém? Quem achou o capítulo 2, versículo 8, diz amém? Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, e graças a Deus. À medida que nós olhamos para a carta à igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna era uma igreja local, assim como a nossa, ficava na Ásia Menor. O nome Esmirna significa mirra, né? Fazendo alusão a uma planta balsâmica de teor amargo, mas que exala um cheiro suave e um cheiro agradável. O nome Esmirna descreve bem a igreja dessa localidade, porque mesmo em meio a tantas perseguições e sofrimentos que essa igreja passou, ela nunca deixou de exalar um bom cheiro, um cheiro suave ao Senhor. Mesmo em meio às perseguições, esta igreja continuou firme, continuou fiel e perseverante diante daquilo que o Senhor tinha estabelecido para ela. Então ela permaneceu firme. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século, e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, a capital do império. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos para lá, para aquela cidade, por causa do comércio, né? Que o comércio era muito forte na cidade de Esmirna. Nesse contexto, a igreja cresceu muito na pregação do evangelho e na expansão na cidade de Esmirna. Quando nós falamos sobre a fundação, quando que a igreja de Esmirna foi fundada, a Bíblia não fala muito, né, de forma específica sobre o início em que a igreja de Esmirna se estabeleceu. Mas é bem provável que a igreja de Esmirna fora fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes da Ásia, tanto a judeus como a gregos, né? Quando a gente lê em Atos capítulo 19, a partir do versículo 10, a gente observa esta expressão, que a palavra do Senhor foi pregada a estas pessoas a partir da vida do apóstolo Paulo. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja de Esmirna. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e a gente analisa as características da escrita, né? Vamos observar uma expressão que está nas 7 cartas, que é a expressão que Jesus usa: ao anjo da igreja que está em determinada cidade. Esta expressão aqui, ao anjo da igreja de Esmirna, essa expressão ao anjo, podemos ver neste versículo uma referência direta à pessoa de Policarpo. Quem era Policarpo? Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna. Policarpo foi o principal pastor da igreja de Esmirna durante o exílio do apóstolo João na ilha chamada Patmos. Quando a gente olha
para esta expressão, o anjo da igreja de Esmirna, a gente lembra logo da pessoa de Policarpo, que nesta época que João está recebendo ali as orientações de Deus para cada igreja, Policarpo era o pastor da igreja que estava em Esmirna. Quando a gente olha para o contexto histórico, vamos observar, né, a narrativa do martírio de Policarpo, que era o bispo, é narrado por Eusébio de Cesareia, né, o historiador, em sua obra História Eclesiástica, uma indicação de um livro para a igreja também. Você que gosta de estudar sobre a história da igreja, super recomendo este trabalho aqui. E ele vai falar muito sobre a história da igreja, inclusive sobre a história de Policarpo, que era o bispo da igreja de Esmirna. Policarpo foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos, um dos maiores teatros da Ásia Menor, parte da qual a construção permanece de pé até o dia de hoje, tá? Nos tempos atuais. Policarpo foi um cristão fiel, temente ao Senhor e líder exemplar. Por causa de sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado numa fogueira em 155 depois de Cristo por não negar o nome de Jesus Cristo. Policarpo se negou a reconhecer o imperador César como uma divindade. Ele disse que não reconheceria um homem como sendo divino. Para ele, o único Senhor era o Cristo que havia descido do céu, morrido por nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e foi recebido em glória. Somente a ele prestaria a sua adoração, somente a Jesus Cristo prestaria o seu louvor e não reconheceria o homem como sendo uma divindade. Isso lhe custou a vida, né? Porque os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e seu salvador, a quem tinha servido por toda a sua vida. Policarpo foi ameaçado pelo procônsul romano de ser jogado às feras ou queimado vivo, mas ele não se importou. Ele diz que mais valia morrer com Cristo em sua fidelidade do que viver negando ao seu Senhor. Isso aí serve de exemplo para nós, porque nós como cristãos não negaremos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser negar, que negue, mas graças a Deus, a Assembleia de Deus do Belém, a Igreja do Grande Jurupês, essa não nega o nome de Jesus Cristo, para que nós possamos caminhar firmes, né? Uma das expressões de Policarpo que marcou a história foi a expressão que ele falou para o procônsul, né? Há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como quereis que eu negue o meu Deus e Salvador? Se o que quereis é que eu jure por César, eis a minha resposta: eu sou de Cristo, bendito seja o nosso Senhor. Aleluia. Diante desta ameaça, a história nos conta que Policarpo foi ameaçado com fogo, né? E ele disse assim, ó, a resposta para o procônsul: ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro, e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, porque estás demorando, faça logo a sua vontade. Com toda certeza, este mártir da igreja pode muito bem ter sido o pastor da perseguida igreja de Esmirna, né? Com todos os fatos aqui relatados. Então Policarpo, ele morreu, mas não negou a sua fé. 82 anos servindo ao Senhor, e ele se manteve firme, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Quantos nós olhamos para a história da igreja e infelizmente, por muito menos, negaram a sua fé e abandonaram o nosso Cristo. E hoje nós temos o exemplo de Policarpo. Policarpo, ele preferiu morrer com Cristo e preservar a sua salvação.
porque aquele que não abrir mão, que entende que a sua vida é mais preciosa do que servir ao Senhor, este daí já foi reprovado, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser imitador de Cristo. Quando nós olhamos para essa expressão e olhamos para a vida de Cristo, o que Cristo falou? Aquele que quer vir após mim, antes de tudo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, bendito seja o nome do Senhor. Qual é a dificuldade do nosso tempo? E a dificuldade que sempre houve, a dificuldade é negar a si mesmo, por vezes abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão de viver em determinado conforto, para poder seguir ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje, é claro que nós como cristãos, nós gostamos de estar aqui, mas a gente sabe que você podia estar no seu lar agora, você podia estar no conforto da tua casa, sentado no sofá, de frente para a sua televisão, tomando um cafezinho quente, mas o que você disse? Olha, eu vou negar a minha vontade, eu vou descer para a igreja, eu vou glorificar a Jesus. Isso conta diante de Deus. O fato de nós estarmos congregados aqui, Deus sabe o que você abre mão para você poder estar aqui nesta noite. É por isso que quando você vem, Deus te fortalece. É por isso que quando você está na igreja, Deus te dá força. É por isso que quando você adora, você é tocado. É por isso que quando você glorifica o Espírito Santo, Ele te enche, Ele te preenche, Ele te renova, e Deus, Ele te dá força na caminhada. Enquanto mais a gente renuncia para estar próximo de Jesus, mais Jesus nos fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. A história diz ainda que quando Policarpo ele ia ser preso, aí levantaram uma estaca, fizeram a fogueira e eles iam pregar Policarpo na estaca. Policarpo falou assim: olha, o Deus que me sustentou até hoje é o mesmo Deus que vai me sustentar sem precisar ser pregado para poder ser queimado nessas chamas. O mesmo Deus que me sustentou todo esse tempo é quem vai me dar força para permanecer em meio às chamas. Bendito seja o nome do Senhor. A história conta que Policarpo, estando preso, o fogo não queimava Policarpo. Isso aí é a história. E a história conta para nós que nesse interim, eles olhavam para Policarpo, Policarpo não morria, Policarpo não era cefado, o fogo não atingia o corpo de Policarpo. O que fizeram? Transpassaram Policarpo com uma adaga, com uma lança, e o sangue de Policarpo que escorria pelo seu corpo, ele caiu sobre o fogo e ele apagou as chamas que estavam acesas ali. E eu, pela fé, assim como nós olhamos para a história de Estevão, capítulo 7 do livro de Atos, a história conta para nós que Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, enquanto ele era apedrejado, ele ergueu a cabeça, fez a oração de Jesus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse que via os céus abertos. Enquanto ele estava para perder a sua vida aqui na terra, ele via Cristo entronizado à destra de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu entendo com isso? Que as pedradas que nós levamos por ser fiel a Cristo nos aproxima ainda mais do nosso Senhor. Por isso não desista em meio às perseguições, por isso não desfaleça em meio às lutas, porque a Bíblia é muito clara que aquele que permanece fiel em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor tem preparado uma coroa de glória que será entregue pela mão do próprio Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a igreja de Esmirna, a gente observa, a carta à igreja de Esmirna, assim como as demais cartas do livro do Apocalipse, segue uma estrutura padrão, né? A gente pode ver que está padronizado ali. Quando a gente observa, a carta começa com uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, em seguida, por uma autodesignação de Cristo. É interessante que Cristo, ele se apresenta para a igreja e ele dá alguma característica dele, né? Na igreja de Esmirna, no verso 1, ele diz assim: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Quem foi que escreveu? Isto diz o primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: eu sou o primeiro e o último,
que foi morto e reviveu. Era ele dizendo que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim de todas as coisas. É interessante que, se a gente olhar para a história, Jesus Cristo está em toda a história. Se a gente olhar para a Bíblia, para os 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, a gente vai ver que Cristo está do Gênesis até o Apocalipse. Eu fiz questão de anotar para você. Em Gênesis, Jesus Cristo ele é apresentado como a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é o profeta fiel. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos de Deus. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso rei verdadeiro. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei eterno. Em 1 e 2 Crônicas, ele é a história verdadeira. Em Esdras, ele é a beleza do santuário. Em Neemias, ele é o restaurador dos muros que estão caídos. Em Esther, ele é o rei que estende o cetro. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive e que em breve se levantará. Em Salmos, ele é a própria poesia. Em Provérbios, ele é o conselho. Em Eclesiastes, é a sabedoria. Em Cantares, é o amado desta igreja. Em Isaías, ele é o Messias verdadeiro, aquele que tem o nome de Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso justo oleiro e restaurador. Em Lamentações, ele é o nosso lamentador. Em Ezequiel, é o filho do homem. Em Daniel, é o quarto homem que estava dentro da fornalha. Em Oséias, é o marido fiel. Em Joel, é o batizador com o Espírito Santo. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, é o grande missionário. Em Miqueias, é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, é o avivador desta obra no meio dos anos. Em Sofonias, é o salvador do justo. Em Ageu, é a glória da última casa. Em Zacarias, é a fonte que nunca seca e que purifica o pecador. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é a revelação. Em Marcos, ele é o servo fiel. Em Lucas, ele é o filho do homem, mas em João é o filho de Deus. Em Atos, é o que testifica através do Espírito Santo. Em Romanos, é o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, é o nosso santificador. Em Gálatas, é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, é o revestidor com as armaduras de Deus. Em Filipenses, é o supridor das nossas necessidades. Em Colossenses, é a plenitude de Deus encarnada. Em Colossenses, é a plenitude de Deus encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses, é o rei que brevemente voltará. Em 1 e 2 Timóteo, é o único mediador entre esta igreja e Jesus Cristo nosso Senhor. Em Tito, é o nosso pastor. Em Filemão, é o amigo verdadeiro. Em Hebreus, é a oferta pelos nossos pecados e o nosso justificador. Em Tiago, é o poder que habita em nós para fazer o mal fugir. Em Pedro, ele é a rocha angular desta igreja. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. E em Judas, é o Senhor justo que um dia descerá à terra com esta igreja. E em Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Oh glória! No capítulo 1 de Apocalipse, ele aparece com o cabelo branco como a lã, com os olhos como chama de fogo, com uma roupa de linho fino salpicada de sangue, com os seus pés como latão reluzente. E no capítulo 19, ele já aparece com uma coroa cheia de diademas, vestido com uma veste branca, montado sobre o cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja
o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, Jesus Cristo está em toda a história, do livro do Gênesis até o Apocalipse, porque Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o ômega, bendito seja o nome do Senhor. É assim que Ele se apresenta para a igreja de Esmirna. Olha, eu sou o começo, Esmirna, mas eu também sou o derradeiro. Eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E ele faz alusão a si próprio, porque ele testifica para a igreja dizendo: fui morto. Ele coloca o verbo no passado, fui, porque na atualidade, Esmirna, eu não estou mais morto, eu não estou mais apregado na cruz do meio, eu não estou mais na sepultura, eu estou entronizado em glória, porque fui morto, mas reviveu. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Jesus, ele continua falando para a igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras. E o Senhor fala isso repetidas vezes para as igrejas: eu conheço. Jesus não diz me falaram, eu ouvi falar. Não, ele diz eu conheço. Os irmãos lembram que Jesus, ele foi taxativo em dizer, em mostrar para João, que ele estava no meio de 7 castiçais de ouro. E eu faço questão de frisar novamente. E no final do capítulo 1, ele explica para João: João, os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas que estão na Ásia. E ele se revela para João no meio. Jesus conhece. Por que Jesus conhece o meu e o teu problema? Porque Jesus não está do lado, Jesus está no meio. Jesus, eu vou repetir para ver se mais alguém entende. Jesus conhece porque Ele está no meio. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Jesus se apresenta no meio? Porque Jesus veio mostrar que Ele é o centro. O centro fala de estrutura, o centro fala de estabilidade. Jesus é o sustentáculo da igreja, Ele está no meio, Ele é a pedra principal na qual a igreja está formada. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele continua dizendo: conheço as tuas obras. Já falamos sobre obras, resultado final do trabalho. E conheço a sua tribulação e pobreza. E ele vem dizendo: a autodesignação na carta de Esmirna é totalmente harmônica com o conteúdo da carta, que descreve toda a situação, enfrentada pelos crentes daquela cidade. É interessante que quando a gente começa a olhar, a gente vai observar que Cristo vai fazer o elogio para a igreja de Esmirna, tá? O Senhor disse assim, o Senhor Jesus elogia a igreja de Esmirna, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas ele disse para ela, conheço a aflição e pobreza, mas vocês são ricos. Nossa irmã Adriana testifica do que está escrito. Vocês são... O que Jesus disse para a igreja? Vocês são ricos. É interessante que essa expressão vem de Jesus. Conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. E ele vai dizer ainda: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Muitos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, mesmo com a cidade sendo tão rica e poderosa. Isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador. Então, frequentemente, os cristãos eram despedidos de seus empregos, ou perdiam seus negócios, seus bens, e quando eram convertidos a Cristo, tá? Eles deixavam de proclamar a César como Senhor, para proclamar a Cristo como Senhor de sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.
Isso evidentemente lhe custava muito caro, de forma social e econômica, porque a partir do momento que aceitavam a Cristo, seus bens eram confiscados por Roma, e eles agora, muitos eram presos, muitos tinham que viver escondidos para não ser preso e morto porque adoravam a Jesus, tá? Nessa época, os judeus, que formavam um dos grupos que fazia muita oposição à igreja de Esmirna, frequentemente muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, na verdade eram sinagogas de Satanás. Ao acusarem os crentes da igreja que estavam em Esmirna, eles compravam briga com o próprio Cristo, que era o dono da igreja de Esmirna. O Senhor faz uma observação à igreja, falando do futuro que aconteceria com a igreja de Esmirna. E ele diz assim, ó: o Senhor Jesus fez questão de confortar aquela igreja quanto à perseguição que havia de ficar ainda pior, tá? Ele disse: não tenha medo do que hás de padecer e sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Bendito seja o Senhor. Perseguidores romanos, especialmente citados pelos judeus, que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, que serviam como instrumentos do diabo para prejudicar a igreja de Cristo que estava em Esmirna. Assim, muitos cristãos eram lançados na prisão, o que não raramente significava a morte, né? Porque dificilmente depois de preso sairia vivo. Mas é interessante perceber, presta atenção nisso, que toda aquela perseguição era também uma provação. Repito, mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação, através do qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes que estavam em Esmirna. Além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava fora do controle de Deus. Cristo avisa que a igreja de Esmirna sofreria perseguição durante 10 dias. Significa que tudo estava sobre o controle de Jesus Cristo. Repito, se Jesus anuncia o que está por vir, é porque tudo está no controle de Jesus Cristo. E ele diz: a perseguição tinha hora para começar, mas também tinha hora para terminar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: é 10 dias, ele não passa de 10 dias. Então quer dizer que tem começo, mas também já tem fim determinado para a glória do nome do Senhor. Oh glória! A expressão simbólica 10 dias representa um tempo completo. Quando a gente estuda sobre numerologia bíblica, não gosto muito de estudar sobre o assunto, mas é válido ressaltar, tá? 10 é um número completo, breve e determinado, tá? É interessante, não seriam 9, nem muito menos 11 dias. Satanás, com os seus agentes, as pessoas que ele usa, persegue a igreja, mas ele jamais pode ir além do que aquilo que Deus determina. Eu trago a título de exemplo a história de Jó. O diabo veio para tocar na vida de Jó, mas primeiro ele teve que ir pedir autorização, porque Jó tem um dono. A mesma coisa esta igreja. Nós não estamos aqui por acaso, temos um dono, temos um Senhor. Deus conhecia Jó e Deus disse para Satanás: pode tocar, mas só pode tocar até aqui, daqui você não pode passar. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim nesta noite, debaixo da graça de Jesus Cristo, dizer para alguém aqui: esta dificuldade tem dia e hora marcada para chegar ao fim. O dono da sua vida, o dono da tua história determinou o dia de você cantar um cântico de vitória. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! O diabo não podia tocar além do que Deus determinou.
Além disso, saber que Deus está no controle e conhece as dificuldades do seu povo e que Ele é quem determina os tempos e as estações, obviamente traz ao crente encorajamento e perseverança, porque quando a gente entende que Deus está no controle da nossa vida, a gente caminha com certeza da vitória. Você sabia que o exército de Cristo é o único exército que sai para a guerra sabendo que já é vitorioso? Eu olho para o meu companheiro, irmão Denilson, essa vitória Jesus já garantiu na cruz do Calvário. Eu olho para o meu companheiro Cláudio, Jesus já garantiu a sua vitória na cruz do Calvário. Eu olho para a minha igreja, para a igreja de Cristo nessa noite, para a igreja do Senhor, dizendo: a tua vitória Jesus Cristo já decretou. Quando que Jesus venceu? Quando Ele abriu os braços na cruz do Calvário e Ele disse: está consumado. A vitória Ele garantiu para essa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos testificam desta palavra nesta noite? Quantos testificam desta palavra nesta noite? Por favor, se você sente que Jesus está nesta mensagem nesta noite, diga algo que glorifique ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus já tem entrado nesta guerra, porque Deus já tem entrado nesta peleja, e o Senhor diz: olha, nesta guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Esta batalha não é sua, esta batalha é de Cristo Jesus. Jesus está dizendo: olha, vede o grande livramento que o Senhor traz sobre vós. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Jesus está no controle. Quando a gente entende que Ele está no controle, isso traz encorajamento, traz perseverança. Ele sabe que deve permanecer fiel, ainda que isso lhe custe a vida, pois de acordo com o cuidado providencial do Senhor, a coroa da vida já está preparada para todos nós. E eu encerro aqui. A Bíblia fala que se a gente perseverar, Ele já tem preparado para nós a coroa da vida. A Bíblia fala muito acerca de coroa, tá? É interessante observar que o Senhor vem falando na carta de Esmirna, e Ele fala sobre a coroa. 3 tipos de coroa eu destaco aqui. A primeira coroa que eu destaco é a coroa de espinho que Cristo levou por nós. Os irmãos lembram que Cristo, quando chegou perto de ser crucificado, os algozes pegaram ali, teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Cristo, e com uma cana bateram e cravaram os espinhos na fronte de Jesus. E Jesus recebia aquela coroa de espinho. Por muito tempo, estudando sobre a história de Jesus dentro do contexto da cristologia, buscamos no Velho Testamento profecias que falassem sobre aquele exato momento, que descrevia o passo a passo de Cristo na cruz do Calvário, na Via Dolorosa. Quando a gente abre a Bíblia em Isaías 53, a gente vai ver que Jesus vai ser levado como ovelha muda, o matador não vai abrir a sua boca, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E a Bíblia é muito clara a trazer muitas revelações, mostrando para nós que Cristo tinha sido apresentado no Velho Testamento, e a profecia se cumpre com a morte de Jesus. Quando eu olho para os cravos na mão de Jesus, tem profecias que falam dos cravos. Dele não abrir a sua boca, tem profecias que falam. Dele beber o fel, tem profecias que falam. Agora, eu não achei no Velho Testamento algo que indicasse que ele receberia uma cruz, uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas é interessante que, lendo a Bíblia, a gente começou a fazer uma comparação, porque a Bíblia é muito clara nos informar que quando Deus formou o mundo inteiro, Deus vai dar uma ordem para que a terra venha produzir árvores de todas as espécies. Porém, a Bíblia é muito clara nos informar que os espinhos, eles só vão nascer no mundo após o pecado entrar no mundo. A Bíblia é clara nos informar que depois que o homem peca no jardim do Éden e ele é expulso do jardim, então a terra começou a produzir cardos e abrolhos. Até então a terra não produzia.
O que eu entendo? Que os espinhos é o símbolo do reino das trevas que entrou no mundo. Porque com a entrada do pecado no mundo, os espinhos também entraram no mundo. Então os espinhos são símbolo do reino das trevas, são símbolo do reino do diabo. É interessante que eu pego essa concordância, eu entendo que os espinhos é um símbolo do reino das trevas. E eu lembro de Davi. Davi, todas as vezes que vencia uma batalha, ele obrigava o rei perdedor a tirar a sua coroa, que era símbolo do seu reino, e o rei perdedor vinha e colocava a coroa do seu reino sobre a cabeça de Davi, dizendo que agora o reino dele estava subjugado e que Davi tinha vencido e agora tinha domínio sobre o reino dele. Quando eu vejo Jesus lá, recebendo uma coroa de espinhos sobre a cabeça, de forma profética, é o diabo pegando o símbolo do seu reino, colocando sobre a cabeça de Cristo, dizendo: agora o Senhor tem domínio sobre o nosso reino, o Senhor venceu. Então naquela hora que Jesus recebe uma coroa de espinho, é Jesus dizendo: eu venci o reino dos espinhos e agora eu tenho domínio sobre ele. Sabe por que Jesus nos salvou? Sabe por que a gente está adorando nessa terça-feira? Porque Jesus venceu o reino das trevas e ele não nos prende mais, ele nos colocou em liberdade para que nós pudéssemos glorificar o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Ô glória! Uma segunda coroa que eu vejo na Bíblia é a coroa de príncipe. Há a coroa de espinhos, há a coroa de príncipe e há a coroa de rei. É interessante observar que a coroa de príncipe é uma coroa que o príncipe usa. Quando fala de coroa de príncipe, nós falamos de uma coroa de um determinado governante, mas que tem um poder limitado. Porque se tem a coroa do príncipe, mas tem a coroa do rei, quer dizer que o príncipe é menor que o rei. Então o príncipe, ele só governa enquanto o rei está ausente, porque quando o rei chega, é o rei quem governa. A Bíblia olha para o diabo e diz que o diabo é o príncipe deste mundo. A Bíblia não diz que ele é o rei, a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo e que este mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia olha para Jesus no capítulo 19 e mostra ele com a coroa, como eu disse aqui. Mas Jesus, ele não tem coroa de príncipe, a coroa de Jesus é coroa de rei, não só de rei, mas de rei dos reis e de senhor dos senhores. Então o príncipe deste mundo, ele só governa enquanto Jesus não chega, porque a hora que o rei chega, ele tem que bater em retirada, porque o governo é dele, a autoridade é dele. Quem concorda que o poder é dele, diga algo que glorifique o nome dele nesta noite. Ô glória! O diabo só governa enquanto o rei não chega. Eu não sei como é que está alguma área da sua vida, mas o rei, ele está chegando lá. E quando o rei chega lá, não tem mal que opere, não tem mal que impere, mas o nome de Jesus, que tem poder, vai repreender todo o mal, e o nome de Jesus será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Ô glória! A palavra de Jesus, ela é muito clara a informar para nós, dentro desse contexto, que Jesus é rei e ele é Senhor das nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Quando a gente olha para a igreja de Esmirna, a gente observa que Jesus faz uma promessa para a igreja de Esmirna. A carta de Esmirna termina com a maravilhosa promessa: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aqui nós lembramos de um ensino do Senhor Jesus: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, Jesus Cristo nosso Senhor. Mateus capítulo 10 e versículo de número 28. Nós sabemos que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, assim como a igreja de Esmirna depositou a sua ansiedade, depositou a sua confiança no Senhor e ficou em paz, em meio às lutas, em meio às perseguições, como o nome
dela diz Esmirna, que traduzindo é mirra. Mesmo no meio das aflições e da amargura da vida, nunca deixou de produzir um cheiro suave e agradável ao nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a igreja, honrando a vida de cada um dos nossos irmãos. O relógio está dizendo para nós que é hora de parar, então a gente para por aqui, e que o Espírito Santo continue falando em cada coração, que Deus continue ministrando na sua vida, que o Senhor possa continuar fortalecendo a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, façamos uma oração nessa noite, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, a Te oramos, Senhor, sendo gratos, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Senhor, somos gratos porque temos visto, Pai, a Tua boa mão movendo, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, Senhor. Deus, esta igreja é Tua, este povo é Teu, estas famílias são Tua, Pai. Nós pertencemos a Ti, Senhor. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor continue conosco, dando graça, nos livrando, nos guardando, Pai, de todo mal. Senhor, obrigado, Pai, pela vida do nosso irmão que dirigiu o culto nesta noite. Obrigado pela vida dos nossos companheiros, do nosso copastor, Pai, dos nossos obreiros, irmão Beto, Pai. Senhor, alcança a vida do nosso irmão Zenildo, de cada uma das irmãs, Pai, que aqui está. Que o Senhor continue dando graça ao Teu povo, Pai. Leva, Pai, em paz e em segurança para o lar, assim como o Senhor nos trouxe, dando uma noite de sono reparador, Pai, e uma quarta-feira de bênção e de vitória. Senhor, é o que nós Te pedimos, crendo, Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levante as mãos ao santuário, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, permaneça com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê e recebe, diz amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Não deixe de saudar o seu irmão com a paz do Senhor.